Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. E eu convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que o faça agora, pois a gente já está iniciando mais um trabalho da Associação Espírita Lauro Machado, Plantão de Oração. E nesta mesma sintonia, convido a todos a elevarem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize a dar início em mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. E como a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a gente está na lição, de número 62, que tem como título No Campo do Verbo. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Então diz assim: No campo do verbo, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, ele escreveu isso a Tito, no capítulo 2, no versículo 1. E aí ele continua assim: Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida, e com a palavra, habitualmente, se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tirada inconsequente. De maneira geral, não existe olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga a incerteza do trabalho administrativo geral, ou melhor, no trabalho administrativo, gera longos debates de opinião. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para a censura ao governo. Muitos dormem tranquilo quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmo quando o rádio anuncia calamidade, gastando vastas horas de comentário eloquente. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem, contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desborda-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina? Ele está fazendo uma exclamação aqui, né? Não ouvides assim que, de sentimento a sentimento, chegamos à ideia, de ideia em ideia alcançamos a palavra, de frase a frase atingimos a ação, e de ato em ato acendemos a luz ou atendemos a treva dentro de nós mesmos. Olha que interessante. Então, no campo do verbo.
né? Então, isso significa o quê? Nas palavras que a gente fala, que a gente precisa pensar antes de falar, não é? Então, ele está falando aqui que a gente emprega, né, o verbo assim na grande parte da nossa vida. Será que a gente está acostumado a pensar antes de falar, entender o que está se articulando ali, não é? Tanto para o bem quanto para os mal, que nele fala, né? A gente articula essas palavras e habitualmente ela sai assim, né? E às vezes ela articula o bem, articula o mal, não é? E aí marcam a nossa rota, marcam o nosso destino, não é? E, como ele falou aqui, é de lamentar que muitas dessas conversações, dessas coisas, acabam em desperdício, né? Em desperdício, em coisas que não têm noção edificante para ninguém, muito pelo contrário, só destrói cada vez mais. Haja visto que a gente vê que acontece aí, né? Ainda mais agora com os meios de comunicações aí que tem uma facilidade gigantesca que a gente poderia utilizar muito para o bem e às vezes é o contrário que a gente acaba vendo, não é? Então ele está explicando aqui ó, que, como ele falou aqui, quase sempre computada essa conversação na existência da gente, quando a gente vai fazer um balanço geral, ela acusa que não teve muito proveito, não é? Então, quer dizer, o coeficiente dessa conta, ela deu prejuízo e deu inutilidade. Então, quer dizer, você gastou tempo conversando coisas que não tinham edificação, sem nexo, coisas que não ajudam a ninguém, nem mesmo a você, não é? Então, né, nem de agradecimento, né, das coisas que acontecem, como ele mesmo cita aqui, nem agradeceu pelo dia claro que Deus nos está dando hoje, porque a gente abriu o olho para poder viver mais um dia, nem agradecimento, nem gratidão, não é? E às vezes, né, conforme ele fala aqui, né, às vezes ao passar uma nuvem aí um pouquinho carregada que anuncia uma garoa ou uma chuva, aí a gente já vai reclamar, já vai falar um monte de coisas, né? Então a gente não para pensar, né, no verbo, nas palavras que a gente está falando, não é? Então, ele também explica que muitos guardam, né, o medidor, né, para poder medir o tempo, a temperatura, para poder reclamar, falar, né, que ele falou aqui, né, para censurar, né, quando vê as notícias, censurar o governo, censurar ali, censurar aqui, né? E será que você percebe o que você está falando? Será que você observa, né, que a doutrina ensina que as palavras ela tem muita força e elas têm a capacidade de atrair, conforme você fala, ela tem capacidade de atrair aquilo que você está emanando nesse verbo que ele falou, né, no campo do verbo. Então você tem a capacidade de atrair, dependendo da sua entonação, do jeito que você está falando, você acaba atraindo o teu pensamento que você coloca nas palavras também, né? Conforme você pensa, você fala, então você atrai, não é? Então é isso que ele está falando aqui. E ainda ele explica que muitos dormem tranquilo, porque quando se ouve ensinamentos edificantes, né? Então eles já acham que eles estavam necessitados daquelas informações e estavam, vamos dizer assim, como diz são enfermos da memória. Então ele acha que eles já estão no controle deles mesmos, né? Então, às vezes, gastam muitas horas falando coisas eloquentes, não é? Mas aí não tem aquela atenção de ver, de entender que você precisa sim pensar, assim como Jesus pediu para a gente orar e vigiar, a gente tem que pensar nas palavras que a gente fala para o outro, não é? Porque hoje em dia a gente encontra muitos necessitados de todos os matizes, vamos dizer assim, né? Então, às vezes é preciso dar uma atenção, mas mesmo quando você, né, se encontra uma pessoa assim, você precisa pensar no que você vai falar para aquela pessoa, porque a hora que você solta o verbo, né, que ele fala, né, a pessoa ela pode entender de uma forma que não é necessariamente aquilo que você está passando. Por isso que há necessidade, como ele falou aqui, de você, né, quando for fazer esse comentário, entender o que você está comentando e o que você está passando para o outro, para que ele não interprete erroneamente, né? Então, até ele diz aqui que no mundo que a gente
tá, né? Se fala-se muito, né? O parlatório é em proporções gigantescas, né? E as almas se encontram para se conversar, não é? Às vezes você marca um lugar, uma colega só para conversar, então vocês têm que ver aquele papo que você está falando, se ele tem uma edificação para tantos, principalmente quando, né? Porque tem gente que se reúne só para falar mal dos outros, então não é bem assim. A gente tem que prestar atenção no campo do verbo, porque as palavras têm muita força, como a gente sabe, né? A doutrina explica também. E assim você pode atrair para você mesmo, não é? Então, ele pede aqui na lição para que a gente, né, entenda isso, né? Para quando a gente tiver que ter essa conversação, que essa conversação não seja só para falar mal do outro, para criticar, né? Para se queixar, né? Que nem ele fala aqui, um labirinto de queixa, né? Ou se não, na fogueira da crítica, critica tudo dentro de casa, no serviço, no mundo, na vila, tudo. Então, ele pede para que a gente entenda que não seja quando você começar a conversar para isso, né? E o evangelho, ele é muito seguro e ele adverte a gente nessas coisas. Porque eu costumo falar assim, que dependendo da pessoa, e às vezes a gente encontra pessoas que às vezes elas querem se desabafar, mas às vezes elas estão tão doentes que elas não estão nem pensando no que elas estão falando. E aí, né, você vai ali de bom grado, de bom gosto, fazer uma caridade para poder pelo menos escutar, mas aí você também acaba, né, se envolvendo. Então, é preciso que a gente preste atenção no verbo, no que a gente está falando, porque as palavras têm muita força. E a gente não pode esquecer disso, que o sentimento, né? Sentimento atrai sentimento, como ele falou aqui, né? E chegamos aí de sentimento em sentimento, a gente chega a ideia, de ideia em ideia, a gente chega no ato de fato, não é? E aí a gente tanto pode auxiliar, como a gente também pode é, prejudicar. É por isso que a gente tem que pensar no que a gente fala, né? Porque hoje em dia a gente está vendo com essas facilidades que os meios de comunicação nos dá, nossa, tem muita gente interpretando coisas erradas, muita gente falando o que quer sem pensar, e aí às vezes prejudica. A gente não para pensar, mas às vezes prejudica. Não prejudica só quem está falando, mas quem ouve também. E eu acho que até mais quem ouve, porque dependendo se a pessoa não tem uma estrutura, ela acaba entrando em parafuso. Então, essa lição é muito interessante, que é para a gente refletir e lembrar que o evangelho ele é sempre seguro para dizer para nós, né, o que é que a gente tem que fazer. Quando você vai conversar com uma pessoa de determinado assunto, como que você tem que se portar para que você não se saia machucado nem machuque o outro, não é? Ou então comentar de uma situação, de um acontecimento, para que você saiba entender, né, que não é para prejudicar ninguém, porque às vezes daquela situação, daquele acontecimento, os envolvidos você não sabe como estão, às vezes eles estão doentes, porque hoje em dia, ultimamente mesmo, a gente sabe que essas pessoas que praticam essas coisas que a gente vê, que a gente fala, meu Deus, como é que pode? Não é? Simplesmente é isso. Elas estão doentes ou elas não entenderam as leis divinas, porque hoje o povo não quer saber de nada. Porque as leis do homem é fácil de você burlar. Agora, as leis divinas não. E as leis divinas ela cobra, né? Ela cobra porque elas são imutáveis. E a gente precisa entender bem a lei do retorno. Então, por isso que pense até antes de falar, né? Roberto Carlos tem uma música que fala para a gente pensar até três, né? Jesus já pediu para que, quando Pedro perguntou para ele, né? Ele já pediu para contar até sete, né? A mesma coisa do perdão. Ah, eu devo perdoar meu irmão quantas vezes? Até sete. Jesus já pediu para 70 vezes sete. E hoje em dia, com todos os ensinamentos da doutrina espírita, a gente sabe que a gente tem que relevar muito mais. Você tem que pensar muito, orar e vigiar. Orai as suas palavras que saem da tua cabeça, porque a gente fala, as palavras que a gente solta, elas saem de dentro. Então, para ver também se você também não é necessitado de uma ajuda. Então, por isso que essa lição, ela vem bem a calhar. Então, para que a gente entenda que o verbo, ele é muito importante. As palavras, elas têm muita força.
precisa pensar no que a gente vai falar, até mesmo em todas as situações. Ah, mas o outro fala, ah, mas estourei. Mas mesmo naquela naquele ato, você precisa entender que você está se prejudicando e prejudicando o outro. Então, há necessidade que você pare um pouco e pense antes de falar. Então, foi isso o entendimento que eu tive dessa lição. Então, agora vamos à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas. Então, vamos pedindo o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, que possa auxiliar a equipe de fluidificação das águas, para que possa colocar o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que este mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. Que assim seja, graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos pedindo então as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, a Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo também para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu tenho aqui a minha listinha, então eu peço que a espiritualidade amiga envolva a todos, né? E principalmente a Rita de Cássia Batista, que está esperando uma cirurgia para que ela possa sair rápido, né? E que possa envolver a todos para que eles fiquem firmes na fé e auxiliem no seu próprio tratamento. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, que se encontra na nossa casa, e para todos aqueles que estão partindo para a verdadeira vida, que é no plano espiritual, que eles possam ser acolhidos com todo amor e carinho, para ter um despertar tranquilo e sereno e aceite essa nova situação e continuar a sua evolução agora no plano espiritual. Vamos também pedindo para o caderno dos dependentes químicos, né, e para os pedidos que a gente recebe também pelas nossas redes sociais, e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração
e eu convido a todos para que possam encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o nosso plantão de oração de hoje, já deixando o convite para que na próxima quinta-feira possamos estar todos juntos para novamente fazer o plantão de oração. Eu desejo a todos, então, um bom final de semana e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Graças a Deus.